Olá, pessoal. Então vamos ver mais alguns exemplos de separação de variáveis. E eu quero explorar agora uns exemplos que não são mecânicos, tá? Eu vou começar explorando esses exemplos do decaimento radioativo e do crescimento populacional, porque inicialmente esses dois modelos, eles estão intimamente relacionados com essa equação aqui, tá? Essa que a gente já resolveu, y' igual a y, beleza? E o bacana de ver isso é perceber que o mesmo modelo matemático você pode aplicar em diversas situações diferentes. E isso vai fazer a gente, ao longo do curso, gradualmente, a gente já está fazendo isso, né? A gente saindo dos modelos físicos, ou, ou qual modelo seja, e indo para modelos matemáticos. Porque o modelo matemático ele descreve vários modelos físicos. É claro que você conhecer o modelo físico te informa sobre o modelo matemático e vice-versa. Mas a ideia é que o mesmo modelo matemático, você resolvendo ele, você resolve vários problemas que estão relacionados com ele. Né? Então você pode encarar essa equação, como a gente fez, de modo puramente matemático. Beleza? Então a gente obteve isso aqui, né, por separação de variáveis, teve a solução geral. E você pode também, a gente não fez ainda, mas vamos fazer rapidamente, estabelecer condições iniciais. Né? Dessas infinitas soluções, qual é a solução que satisfaz essa condição inicial? Aí é só você fazer o t igual a zero aqui, nessa solução geral. A solução geral quando o t é zero dá só c. Então essa condição inicial é justamente o valor que tem que ser a constante arbitrária. Vamos botar de azul. Então, dessas infinitas soluções, quantas satisfazem essa condição inicial? Só uma, essa daqui. Tá? Então esse é um princípio que a gente vai estar o tempo todo usando. Solução geral, todas as soluções. Quais delas satisfazem condições iniciais adequadas? Só uma, essa daqui. Tá? Esse tipo de problema de uma equação diferencial com condições iniciais adequadas é chamado de problema de valores iniciais, PVI. Então, e as condições iniciais adequadas te dão uma maneira de, das infinitas soluções, selecionar uma. Beleza? Então tem dois jeitos de pensar, né? Solução geral, soluções infinitas e que tipo de infinito? É uma solução para cada condição inicial. Tá? Isso para a equação de primeira ordem. Quando a gente for ver equações de outras ordens, a gente vai ver que tem algo parecido, mas você tem que impor mais condições iniciais. Beleza? Essa ideia da condição inicial também está muito ligada à ideia de determinismo. Você tem uma lei que te diz como é que sua quantidade varia, isso permite infinitos movimentos, mas a partir do momento que eu sei como essa quantidade está inicialmente, sabendo como ela está inicialmente, sabendo como ela evolui, você sabe quem é a quantidade de modo único. Fixado uma condição inicial, você tem uma única solução. Essa é a ideia do determinismo físico. Beleza? Então esse modelo se aplica em diversas situações. Né? A gente já usou ele para resolver a queda livre com atrito, da primeira maneira, né? Quando a gente ainda não tinha separação de variáveis. Como é que ele aparece em decaimento radioativo? Ó, se você for estudar o decaimento radioativo, se você for estudar os detalhes subatômicos disso, isso é extremamente complexo, né? Isso é física quântica. Então a ideia desse modelo aqui é o que a gente chama de modelo macroscópico. Eu não vou olhar os detalhes das interações das forças subatômicas das partículas. Eu vou olhar o agregado de partículas e olhar para essa massa. Então pega um elemento radioativo, o que eu quero saber é como é que é a massa, como é que a massa dele varia com o tempo. Tá? Então m aqui vai ser m de massa. Uma maneira de entender isso é você olhar, não sei como é que é, mas como é que a massa varia? Então a ideia é que um elemento radioativo ele é instável
e a massa dele diminui, né? Diminui devido às reações atômicas ali que vão acontecendo e vão expulsando as partículas do átomo, seja em forma de radiação, né? Raios gama, beta, o que for. Mas o que acontece, o que faz então essa massa decresce então, né? Mas como ela decresce? Decresce devido às reações atômicas. E a reação atômica, quanto mais massa você tem, mais núcleos você tem para interagir, mais reação você vai ter. E essa reação vai fazer a massa diminuir. Então, esse decaimento é proporcional a quanto a velocidade desse decaimento é proporcional a quanto de massa você tem naquele instante. À medida que vai diminuindo o tanto de massa, vai diminuindo a velocidade do decaimento. Certo? Então é isso, uma proporcionalidade negativa, que decresce proporcional à própria massa. Beleza? Esse gama é uma constante positiva que tem a ver com essa velocidade do decaimento. Tá? A gente vai ver que essa velocidade de decaimento ela está intimamente relacionada com aquilo que a gente chama de meia-vida do seu elemento radioativo. Beleza? E aí, uma vez que você modelou o seu decaimento de massa assim, você tem, ó, opa, desse modelo matemático, já sei então como é que é esse cara aqui. É um decaimento exponencial. Onde você tem aqui a massa inicial e o resto decai exponencialmente. Então, no ensino médio, a gente ensina decaimento exponencial e decaimento radioativo é o decaimento exponencial, mas na verdade você deduz isso. O decaimento radioativo é dado por isso aqui. Essa que é a modelagem correta. E é bem razoável, né? A massa decai proporcional ao quanto de massa tem. E disso, só tem uma maneira, então, dele decair, é exponencialmente. Beleza? Agora, esse gama. Como é que você mede essa velocidade de decaimento? Bom, uma maneira é você pensar na meia-vida, né? O que é meia-vida? Meia-vida é um tempo. Vou chamar de T estrela. Tal que a seguinte coisa acontece. Nesse tempo, a sua massa tem que ficar metade da massa inicial, né? Essa é a definição de meia-vida. Então vamos achar esse tempo de meia-vida em função desse gama. Como é que a gente acha isso? Use isso aqui, ó. Ó, você tem, aqui é m0, é elevado a menos gama, vezes meia-vida. E aqui é meio de m0. Então, na verdade, o T estrela não tem nada a ver com a massa inicial, é uma característica do elemento. Não importa quanto de massa você tem. Como é que você acha isso aqui? Quero achar o T estrela, então aplica log dos dois lados, né? E aqui fica log, lembrando que o meu log é o ln. Estou aqui resolvendo uma equação algébrica, né? Por propriedades do log, meio é 2 elevado a menos 1, o menos sai, né? Então aqui fica ln de 2. Então, se eu sei a meia-vida, como é que eu acho o gama? O gama é... Cancela os menos, né? O gama é log de 2 dividido pela meia-vida. Beleza? Não depende da massa inicial. Então, esse gama, essa velocidade de decaimento está relacionado com a meia-vida.
Beleza? Agora vamos usar esse mesmo tipo de ideia para estudar crescimento ou decaimento de populações. Os modelos mais simples de dinâmica populacional. Então aqui minha função incógnita vai ser quanto de população tem num determinado tempo. E aí você vai delimitar, você está falando de uma população num planeta, numa ilha, num continente, população de bactérias numa placa, em laboratório, você delimita. E você vai pensar assim, a população tem 4 indivíduos daquela população. Né? Mas para simplificar, vou fazer um modelo contínuo de população e pensar que minha população é medida por números reais. Então eu posso pensar, por exemplo, se for uma ilha, e aí você pode pensar que 1 significa 100% da ilha ocupada, e aí coisas intermediárias são porcentagens intermediárias, para eu poder modelar com funções reais. Tá? Então minha população, a ideia é que o tempo está passando e minha população vai variar uma função real. E esse número você pode pensar que é uma certa porcentagem, para fazer sentido falar de 0,1 pessoas, etc. Beleza? E aí você tem vários modelos de dinâmica populacional. O primeiro dele, você já deve ter ouvido falar, que é o crescimento malthusiano. Foram coisas que começaram a ser estudadas e pesquisadas só depois que a população do planeta começou a ficar grande o suficiente para preocupar as pessoas. E o Malthus foi o primeiro cara que propôs isso, um economista. E a ideia é a seguinte: a ideia não é dizer quem é o P de T, é pensar em como varia o P de T. E uma hipótese razoável é você pensar assim, ó, população, ela, seja de bactérias, seja de pessoas, seja do que for, pelo menos inicialmente, ela se forma através de acasalamento, e quanto mais pessoas tem, mais acasalamentos você tem. Então, a variação da população é proporcional a quantas pessoas você tem. Seja pessoas, sejam bactérias, seja o que for. É quantas pessoas você tem disponíveis para gerar novos indivíduos. Tá? E essa é uma proporcionalidade positiva, né? Então, o modelo de Malthus é assim, onde se A está relacionado com uma taxa de natalidade. Tá? É um modelo bem razoável. Só que, se você assume ele, você logo fica preocupado, né? Que se isso acontece, então, como é que é o P de T? É a população inicial, crescimento exponencial. Beleza? Então, a partir de uma população inicial, o seu crescimento populacional é... Isso, de fato, acontece desde colônias de bactérias até população humana. Acontece muito rápido. E aí foi o que deu origem a várias teorias econômicas sobre como lidar com esse tipo de crescimento, etc. Mas na história isso foi passo a passo com os avanços na agricultura, então que permitia ter população grande, mas será que tem limiar? Enfim, são discussões que se tem até hoje. Acontece que essa taxa de natalidade não é constante, né? Isso aqui modela bem, por exemplo, uma colonização. Chega uma população de seres humanos numa ilha e começa a colonizar. Isso,
o crescimento inicial é assim. Só que depois começa a faltar recurso, começa a ter poluição, a mesma coisa com bactérias, né? Começa a ter disputas, você começa a disputar com outras populações. Então esse modelo ele modela bem essa etapa inicial da dinâmica populacional. Como é que você modela as etapas anteriores, as posteriores? Você pode pensar, um modelo um pouco mais sofisticado que o de Malthus, ou pensar que essa taxa de natalidade varia. Então, ao invés de ser constante, ela varia. E varia com a própria população. Qual é a ideia dessa... A ideia é que à medida que a população cresce, a taxa de natalidade diminui. Vou fazer aqui. Há alguma relação assim, né? Que à medida que o P cresce, a taxa diminui. Aí como é que isso vai ser? Pode ser de um jeito muito complicado, mas como a gente está pensando em modelos, vamos pensar no jeito mais simples possível disso acontecer. O modelo anterior, no modelo de Malthus, esse A era constante, né? Agora, para fazer ele decrescer, a gente pode fazer ele decrescer linearmente. E aí a gente obtém um modelo, chama modelo logístico, que até hoje é um modelo utilizado por censos e coisas do gênero. IBGE. Que aí você troca a taxa de natalidade A para uma função da população. É a função mais simples que eu posso pegar. Vou botar aqui. Vou dizer que a taxa de natalidade, o máximo que ela poderia chegar é 1. E aí, isso aqui seria 1 menos uma certa inclinação. BP. Beleza? Ou se a gente quiser fazer nem o modelo anterior, fazer A menos BP. Então aqui parte do A. Parte do A, mas à medida que a população cresce, isso diminui a uma certa taxa B. Como é que fica então a EDO? Fica A menos B vezes P. Então isso multiplica o P. Se eu abrir isso aqui, só para... vai ficar AP menos BP ao quadrado, né? Então eu falei lá atrás, comecei a comentar de equações lineares, que é aquelas equações que a gente tinha resolvido. Essas duas, né? Além de ser separáveis, são lineares, porque o máximo que você faz com as funções incógnitas é multiplicar por funções conhecidas, que a gente chama de coeficientes. Aqui não. Esse aqui tem uma função incógnita ao quadrado. Isso aqui, esse modelo logístico é não linear. Beleza? Mas mesmo assim, a gente vai conseguir resolver, entender como é que é essa dinâmica logística, porque apesar de ser não linear, é separável. E como é que eu vejo que é separável, SDO? Uai, separa. A melhor maneira de ver que é separável é separando. Por exemplo, assim. E aqui você consegue integrar por substituição, etc. Beleza? Não estou dizendo que essa integral é fácil, nem que é imediata, mas simplesmente que é possível. Aquela história de, tem uma função de P vezes uma função de T aqui. A função de P está aqui e a função de T é 1. Beleza? Na lista de exercício tem uma equação muito parecida com essa, que é o crescimento populacional de uma população de bactérias que fazem um iogurte.
É o tipo o cara que produz iogurte tem que conhecer essa dinâmica para saber quanto de produto que ele põe, para a velocidade da reação ser a que ele quer, para ele gastar o menos, de ter o menos resíduo possível. Tá? E lá tem esses parâmetros A e B. Aqui eu quero resolver um modelo mais simples, então eu vou considerar A e B igual a 1. Só para ilustrar como é que faz. Então, nesse caso, a minha equação logística fica assim. Beleza?